Sejam bem-vindos ao Clínico Cast, o seu podcast que vai te trazer um olhar clínico para a carreira médica. Tudo que a faculdade não te ensina, a gente fala aqui. Carreira médica, marketing, finanças, posicionamento e muito mais. E estamos, no nosso episódio número 01. Não é o primeiro, que o primeiro foi o episódio piloto, foi o 00. Mas hoje estamos aqui com o Dr. Guilherme Prearo, Cíntia Cruvinel e a doutora Isadora Zay. Então vai ser um bate-papo super legal. A gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento, sobre internet na carreira médica, na carreira dos profissionais da área da saúde. E para a gente começar, eu vou deixar nossos convidados se apresentarem. Começando com o Dr. Guilherme Prearo. Guilherme, conta um pouquinho sua trajetória aí na medicina, o que você faz hoje. Bom, prazer a todos. Eu sou o Dr. Guilherme Prearo. Eu tenho quase 30 anos completos. Fiz faculdade quando eu estava com 20 anos. Entrei na faculdade de medicina e durante a faculdade eu entrei querendo já cirurgia plástica. Foi por esse motivo que eu fiz medicina. Ao longo do curso, eu sempre fui um cara de gostar de esportes, de praticar exercício físico, e ao longo do curso eu acabei focando mais em cuidados com a minha saúde, que durante o início do curso eu deixei de cuidar devido à rotina, e por ser também um paciente desde a infância, uma pessoa que desde a infância eu estive brigando sempre com a balança. Eu acabei estudando muito para mim mesmo, para emagrecer, ter estética, e acabei até durante a pandemia focando muito nisso, e durante a faculdade, após isso, eu acabei decidindo mudar o meu curso de área. Não via mais sentido em fazer cirurgia, não fazia mais sentido para mim, por não parecer que fazia sentido em relação à qualidade de vida e o que eu gostava. Então, uma coisa juntou com a outra e, coincidentemente, essa área dos cuidados com a saúde e a estética no Brasil, pós-pandemia, teve um hype muito grande, a área da nutrologia, medicina esportiva, entre outras áreas que se ligam nessa parte. E então, eu já, durante o meu curso de formação, estava estudando muito para mim mesmo e pensei em estender para essa área. Concluí a faculdade em 2016, eu acho. Não, 2020. Ih, gente, perdi até as contas. 22, né? 2022. Tô perdido no tempo. E então, me especializei na área da nutrologia. Penso em fazer outras extensões ainda, que estão ligadas na mesma área. E hoje o meu foco de tratamento é emagrecimento, é hipertrofia, é qualidade de vida, saúde como um todo. Não tem como fazer uma coisa e esquecer da outra parte, né? Elas andam juntas. E o meu público hoje, na grande maioria, tem sido as mulheres. Eu vejo esse cuidado muito por esse lado mais das mulheres. E então a gente trabalha muito nessa área de qualidade de vida, reposição hormonal, entre outros fatores que estão interligados a essa questão. É interessante você comentar, nesse pós-pandemia, porque eu acho que isso intensificou esse cuidado com a saúde, né? Que eu acho que as pessoas, na pandemia, eu acho que elas despertaram, acho que esse senso de se cuidar um pouco mais. Bem, bem legal. E doutora Isadora Zayden. Doutora Isadora Zayden é médica neurologista, especialista em demências, cognição e comportamento. Doutora Isadora, se apresenta um pouco, fala também da sua área de especialização. Olá, Lara, Guilherme, Cíntia, todos os ouvintes. Também é um prazer estar aqui hoje nesse bate-papo no Clínico Cast. Então, eu sou a doutora Isadora Zayden, eu sou médica neurologista, então atuo com neurologia geral, atendendo todas as queixas neurológicas de adolescentes, adultos e idosos. E como a Lara falou, a minha área de especialização é a neurologia cognitiva e do comportamento, que tem um enfoque
com o diagnóstico, o tratamento e a prevenção das demências, sendo a principal delas a demência da doença de Alzheimer, mas existem vários outros tipos de demência. A minha abordagem ela é ampliada pela visão da medicina funcional integrativa, que é uma medicina que vai integrar a medicina tradicional com outras práticas baseadas em evidências que estão voltadas para o estilo de vida, para a qualidade de vida, para a prevenção de doenças e para a causa, né? Entender a causa das doenças e tratar todo o mecanismo envolvido no adoecimento. Muito legal. E, por último, mas não menos importante, Cíntia. E a Cíntia, a gente estudou juntas quando era criança, né? E acaba que, muito legal, a Cíntia, ela é influenciadora digital, ela bomba no TikTok, nas redes sociais, é estudante de nutrição também. Sim. Conta um pouquinho, Cíntia, da sua trajetória, como é que você chegou, né, até ali, o curso de nutrição, toda a sua carreira também de influenciadora digital. Quero dizer muito obrigada pelo convite, fico muito honrada, Lara. Oi para todo mundo que está assistindo o podcast, para vocês também, prazer estar aqui conversando. Eu sou influenciadora há mais ou menos uns 8, 9 anos, tem muito tempo que eu comecei na internet. E quando eu comecei na internet era meio um geralzão, né? Na verdade, ninguém sabia o que estava fazendo ali direito, e aí só fui começando. Então, eu estava no meio da faculdade de engenharia civil, e comecei na internet e me vi pegando muito gosto por aquilo. E comecei fazendo divulgações de lojas e tudo mais. Só que eu comecei, através do CrossFit, que eu entrei no CrossFit, comecei a ter hábitos saudáveis e comecei a realmente mudar o meu estilo de vida. Foi aí que eu comecei a mudar o meu posicionamento nas redes sociais, porque eu vi o quanto hábitos saudáveis, ter uma alimentação equilibrada, fazer exercícios, pode realmente mudar, né? Não só o físico, mas o mental de uma pessoa, porque eu participava de campeonatos, enfim. E eu cresci muito através da atividade física. Então, foi aí que eu comecei a postar mais sobre esse estilo de vida saudável, né? E comecei a mudar o meu posicionamento para uma influenciadora fitness. E através disso eu comecei a fazer desafios com mulheres e comecei a ver mais de perto sobre essas dificuldades, sobre essas dores dessas mulheres. E aí foi onde que eu falei, cara, eu preciso, né, fazer um curso onde eu tenha mais proximidade, onde realmente eu consiga mudar a vida dessas mulheres. Então, foi aí que surgiu o meu interesse pela nutrição, porque eu vi o quanto a nutrição, ela faz parte da nossa vida através da minha própria vida. Do quanto eu mudei através de mudar a minha nutrição, os meus hábitos. Foi aí que eu escolhi, né, a nutrição, e hoje em dia eu já trabalho na minha rede social com várias mulheres. Tem esse trabalho com essa proximidade maior através dos meus desafios, através de vários profissionais que são meus parceiros, médicos, nutricionistas, educador físico. Então, agora eu formo ano que vem e quero ter essa proximidade ainda maior através de consultório. Muito bom. E é legal, né? Toda essa integração que você consegue fazer de diferentes áreas, mas com o objetivo de levar essa inspiração para outras mulheres, especialmente as mulheres que estão no caminho ali buscando um emagrecimento mais saudável. Sim. E aí a gente entra em outro assunto, né, doutor Guilherme? Como você é especialista em emagrecimento, a gente enxerga que de alguns meses para cá houve uma popularização, né, das canetinhas emagrecedoras também. E eu acho importante a gente trazer essa pauta aqui hoje, né? Como a gente tem vários especialistas dessa área aqui, e doutora Isadora também, que ela é sempre muito antenada, muito estudiosa em diversas áreas, mas trazer sua visão como médico, nutrólogo, em relação a essa popularização, porque a gente vê assim, duas situações diferentes. O benefício que esse tipo de medicamento traz para as pacientes, claro, desde que com um acompanhamento ali médico, nutricional, com equipe ali, né, que vai auxiliar essa pessoa a atingir o objetivo dela, sair da obesidade muitas vezes, melhorar ali o estilo de vida daquela paciente. Mas também a gente vê um outro lado que tá sendo até um pouco bizarro, assim, né? A banalização, A banalização, exatamente. Um lado, assim, que
de forma muito clandestina. Às vezes a pessoa compra sem ter nenhum tipo de procedência. Não sabe nem às vezes o que tá usando, tem às vezes até um tipo de deficiência nutricional, porque perde peso muito rápido. Eu queria saber a sua visão sobre isso. Bom, em relação ao uso das canetinhas, né, igual a Cintia comentou, tá muito indiscriminado mesmo esse uso. Lógico, é uma medicação fantástica, a gente sabe dos benefícios que ela traz, porém eu sempre bato na tecla, né, que é necessário um acompanhamento médico, porque a gente sabe dos riscos do uso dessa medicação, então não é para qualquer um. Então, deve ser feito um acompanhamento médico, acompanhar os exames laboratoriais, entender qual que é a realidade do paciente, qual é a rotina, qual que é a alimentação, se ele faz exercícios físicos, se ele se cuida, todos os aspectos aí que circundam um tratamento de emagrecimento, para que esse paciente tenha um resultado de fato efetivo. E, querendo ou não, não é o que a gente observa hoje em dia, até porque como a medicação hoje ela entrou como um apoio financeiro, um viés econômico para muitos, né? Ela está sendo comercializada por qualquer um. E o nosso país não tem como segurar muito isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso dessa medicação, né? Porque por mais que pareça ser simples, não é. Como você comentou, ela é uma medicação que influencia na absorção dos nutrientes, pode causar carências, pode ter vários efeitos colaterais, então não é muito bem por aí que acontecem as coisas. E eu não sei se eu acho que eu vi alguma notícia em relação à parte mental também. O que você me fala sobre isso, Isadora? Ótimo. Então, as canetinhas, né, que na medicina nós chamamos de análogos do GLP-1, foram medicações que inicialmente elas foram criadas para tratamento da diabetes. Mas para a neurologia, tem várias pesquisas emergentes mostrando o uso deste tipo de medicação, inclusive em doenças neurodegenerativas, porque elas teriam um papel neuroprotetor, porque atuariam em mecanismos que estão no fundo de todas as doenças neurodegenerativas, né? Que é inflamação, que é resistência à insulina, oxidação, estresse oxidativo. Então, inclusive para o tratamento da doença de Parkinson e da doença de Alzheimer, tem sido estudado o uso dessas medicações. Então, reduz citocinas inflamatórias, né? Melhora a proliferação de mitocôndrias, a produção energética celular. Então, tem um campo promissor ali para a aplicação dessas medicações. Em relação à saúde mental, é um ponto delicado, porque pessoas que têm transtornos psiquiátricos graves, a medicação poderia ter uma influência negativa. Por quê? Porque ela vai atuar em centro de recompensa do cérebro, né? Então, no núcleo accumbens, na área tegmentar ventral, vai reduzir ali a dopamina, principalmente associada à recompensa trazida pela alimentação, aquela alimentação hedônica, né, compulsiva. Então, pessoas que já têm uma baixa reserva de dopamina cerebral, pessoas com depressão. Por exemplo, né, uma depressão mais grave, principalmente, né? Ou uma ansiedade, elas podem ter um agravamento desse quadro, ou até mesmo pessoas que têm compulsões. Isso pode gerar compulsões, transferir, né, para outro tipo de vício. Então, bebida, por exemplo, compras, ou outros tipos de dependência. Uau, então, realmente, assim, não é só conseguir comprar, vou usar aqui de qualquer jeito, realmente tem um lado muito positivo, né? Eu não sabia dessa informação, sendo pesquisada até para doença de Alzheimer, muito interessante. E tem realmente esse outro lado. Aí reforço, né, realmente a importância. Porque também não adianta só emagrecer e também não voltar a comer bem, né, Cíntia? Exatamente. O que a gente vê é que, assim, notícias, né, que saem, depois que a pessoa para de usar essa medicação, volta todo o peso, né, o reganho bem dobrado. Mas por que isso acontece? Porque não houve um acompanhamento realmente com um médico, com profissionais que estão qualificados para te orientar. Porque as pessoas, não adianta, elas querem um milagre. Então, se você surgir na internet hoje falando assim que você tem uma pílula mágica que vai fazer ela emagrecer 10 quilos sem ela precisar fazer nada, ela vai comprar e ela vai tomar. Na verdade, é isso que as pessoas querem. Elas querem o emagrecimento sem o mínimo de esforço. E aí é onde que a gente precisa entrar com a medicação, que é uma medicação incrível, mas a gente precisa trabalhar que essa pessoa também precisa usar dessa medicação para mudar os hábitos.
né? E também, claro, a medicação tem que ser indicada, né, Guilherme? Acho que o ponto que a Cíntia quis dizer é que realmente as pessoas, elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Ou seja, tem que se esforçar para isso. É o que eu sempre falo para os meus pacientes. Pronto, você emagreceu, e agora? O que você vai fazer? Você acha que você não vai ter que manter os hábitos? Você acha que o peso que você perdeu, ele vai ser dessa forma assim sempre, não pode retornar, né? Então não é bem assim. Todo paciente tem que entender. Eu sempre puxo esse link até para cirurgias plásticas, porque querendo ou não, é um procedimento que traz o imediatismo, mas de toda forma, o paciente ele vai ter que se esforçar na alimentação, com exercício físico, vai ter que ter bons hábitos de vida. Senão não é possível manter o conquistado. Eu, por exemplo, né, como neurologista, eu não trabalho com emagrecimento, mas acredito que, da mesma forma que outras especialidades médicas que não estão nesse caminho, recebe pacientes diariamente fazendo uso dessas medicações. Ou a questionamento, doutora, eu posso usar, né, com a minha condição de saúde, eu posso fazer uso? E eu gosto sempre também de alertar, né, sobre a necessidade desse uso com acompanhamento médico muito próximo e estrito. Por quê? O grande problema tem sido esse uso inadequado. E quando a gente fala de uso inadequado, estamos falando de automedicação, né? Muitas pessoas adquirindo a medicação por vias que não são confiáveis, né? Vias ilegais, inclusive. O uso excessivo e tem, inclusive, implicações para a neurologia. Por exemplo, o emagrecimento muito rápido, que o Guilherme falou das deficiências nutricionais. Então, existem várias doenças neurológicas carenciais, neuropatias, né, encefalopatias, que são alterações difusas do cérebro, né, inclusive perdendo ali substância branca cerebral, que pode ser muito grave, que pode levar pessoas até a paralisias ou até a demência, inclusive, né, por exemplo, por deficiência de vitamina B12. Também, nós sabemos que essa medicação, ela vai alterar a motilidade do sistema gastrointestinal. Então, o estômago vai esvaziar mais devagar, né? O intestino, ele fica mais preguiçoso. Então, acaba proliferando bactérias, ali, causando desbiose intestinal. Isso causa processo inflamatório no intestino, que vai levar a uma inflamação no corpo todo. E, inclusive, essa inflamação diminui ali, aumenta, na verdade, a permeabilidade da barreira do cérebro, né? Do sangue entre o cérebro, inflama o cérebro também. E aí, afeta a atenção, né, que a gente chama de brain fog. Também afeta a cognição, os distúrbios de humor também são piorados. E tem uma questão que a gente fala da desautonomia, né, porque o que é isso? Pessoas que começam a ter desmaios, quedas de pressão, distúrbio de eletrólitos, sais do sangue por conta de vômitos e diarreias. Então, como eu estava falando, o estômago esvaziando mais devagar, ele vai inclusive interferir no metabolismo das medicações que o paciente está usando. Uhum. Então, se está usando anticonvulsivante, antidepressivo, né, os benzodiazepínicos, então esse medicamento vai ficar mais tempo no corpo das pessoas. Então, às vezes tem mais efeitos colaterais. A gente traz muito para a prática. Já precisei atender pessoas no pronto-socorro que tiveram crises convulsivas por conta de vômitos e diarreia, desidratação, distúrbio hidroeletrolítico, já tendo uma predisposição, né, para isso acontecer por causa da forma de usar essas medicações. Então, é algo que não é apenas estético, né, tem repercussão para todo o organismo. Exatamente. Inclusive no cérebro, né? Meu Deus. Às vezes a pessoa começa a ter essa questão de desmaios, desatenção, tem essa questão, às vezes piora da depressão também, né? Não sabe, às vezes não faz essa associação justamente porque não está sendo acompanhada por um profissional da área da saúde. Um médico especificamente, né? Muito interessante. Cíntia, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus desafios do 21 dias com Cíntia, que eu acho muito legal. Ainda nessa temática, né, de emagrecimento, porque também, beleza, preciso mudar meus hábitos, mas e aí? Por onde eu começo? E eu acho muito legal esse movimento que você já começou a fazer há alguns anos. Já. De realmente, assim, bora juntar uma galera
pra gente juntos criar hábitos saudáveis, eu queria que você falasse um pouco de como é que funciona, de onde surgiu essa ideia dos 21 dias com Cíntia, qual que é o propósito, quantas pessoas já foram impactadas por esse movimento. Inclusive, eu acabei de sair porque eu tava numa aula com as meninas do desafio, porque tem um desafio meu rolando agora, nesse momento, e a gente fez um aulão ali na academia. Então, eu sempre fico muito feliz quando eu saio desses aulões assim e vejo a mulherada super animada, sabe? Eu fico com a energia lá em cima. Mas surgiu porque eu queria realmente motivar a maioria da mulherada, assim, a maior parte das mulheres. E aí eu tive essa ideia, conversei com os meus parceiros, nutricionistas e educadores físicos, e a gente começou a fazer. O primeiro desafio que eu fiz foi totalmente gratuito. Eu só queria realmente ver a mulherada se movimentando ali. E aí eu vi que dava muito certo. E aí, com o passar dos anos, eu comecei a fazer disso uma fonte de renda, sabe? Eu não sei qual edição que eu já tô meio perdida, assim, mas eu acho que já foi mais de 200 mulheres que eu coloquei, essa turma de agora deu 30 mulheres, e o meu desafio, ele tem 3 pilares, a mentalidade, o corpo e a alimentação. Porque, como a gente estava falando de emagrecimento, de nada adianta a gente mudar, por exemplo, você vai fazer durante 21 dias, vai se alimentar, vai treinar, mas não mudar a mentalidade dessa mulher. Então, a gente trabalha nesse pilar também, porque eu acredito que quando a gente vai olhar para uma pessoa de forma geral, mas eu trabalho mais de perto com mulheres, a gente tem que olhar para ela de modo assim, como o indivíduo todo, né? Porque quando eu vou trabalhar com essas mulheres, quando eu vou conversar com essas mulheres, eu vejo que elas queixam sobre tempo, sobre família. Então, por exemplo, elas queixam, eu quero mudar os meus hábitos, mas lá em casa o meu marido não ajuda, eu não tenho ajuda, enfim. Então, a gente aborda de forma geral. São 21 dias de mudança de hábitos que a gente vai trabalhar de perto com essa mulher. Legal. E quais os outros profissionais que você agregou nesse projeto? Geralmente eu convido médicos para estar participando, para conversar com essas meninas, psicólogos também. E tem o treinador, né? O educador físico com os treinos e nutricionista que passa também os planos alimentares. E eu que vou estar de perto com essa mulherada incentivando. Por enquanto, eu não consigo passar os planos alimentares, não estou formada, mas o meu intuito é continuar com os meus desafios e quando eu estiver formada, eu que vou estar mais de perto ainda, né? Muito legal. E eu acho interessante você trazer essa questão, porque assim, você ainda não se formou, mas eu te acompanho lá nas redes sociais e eu já vi, assim, várias mulheres, né, que entram em contato querendo se consultar com vocês. Isso é sempre claro, né? Não, gente, eu não posso eu não tô formada ainda, não posso dar consulta. Mas como é que é pra você lidar com... você ainda nem é formada e já tem gente querendo se tornar sua paciente. Eu acredito que isso, claro, vem de uma construção, né? Assim, você começou na internet há 8 anos, você começou quando tudo era mato. Mas como é que é pra você ter já essa perspectiva, né? Eu fico muito feliz, eu fico muito honrada quando alguém me fala isso, mas eu acho que isso surgiu porque eu mostro a minha realidade. As pessoas veem realmente o que eu vivo. E aí eu acho que é aí que gera identificação. Eu sempre falo. As pessoas veem que realmente o meu corpo mudou, os meus hábitos mudaram e eu mostro a minha realidade ali nas redes sociais. Então, acho que é por isso que elas realmente acreditam e querem constar comigo. Só que quando elas vêm e falam isso pra mim, eu falo, calma, espera mais um pouco. Aí eu posso oferecer o quê? O meu desafio, onde eu tenho essa proximidade com essa mulher. E através do desafio também, que eu tô realmente tendo essa proximidade e mostrando o meu trabalho para ela, né? Isso é uma forma de... Como que eu posso falar? De ter essa aproximação com essa mulher que lá no futuro vai virar minha paciente. Então, esse também é o meu objetivo na rede social, porque eu acredito que não é só seguidoras, né? Eu não acredito hoje em número de seguidor, eu acredito nessa conversa real que eu tenho com essa mulher, nessa proximidade e na mudança de vida que eu posso fazer com ela. Como eu posso impactar a vida dessa mulher de forma real, através dos meus conteúdos, através dos meus desafios. É isso que eu acredito hoje na rede social. E fica a dica até para os médicos que estão ouvindo, né? Então, muitos médicos, às vezes, eles se queixam de... eu queria aumentar o meu número de pacientes. Mas aí a gente vai enxergar ali o que esse profissional tá fazendo. Às vezes, ele não tem nenhuma página no Google. Ele não consegue nem ser encontrado ali. Rede social.
fechada, privada. Muitas das vezes ele nunca postou nenhum vídeo falando, né, da especialidade dele, do que ele faz. Realmente não mostra, não gera essa conexão com esse potencial paciente. E assim, o que você diria que é o segredo para construir uma comunidade forte na internet? Né, para quem tá nos assistindo aqui, porque eu vejo assim, a internet hoje, ela não quer mais só ficar consumindo conteúdos aleatórios, elas querem se sentir pertencentes a um grupo, a uma comunidade. Então a gente vê essa questão dessa geração de comunidade muito forte e que é sim possível, né, médicos e outros profissionais da área da saúde olhar o que você tá fazendo e falar, nossa, será que eu consigo fazer isso? Montar uma comunidade com os meus pacientes, ou meus potenciais pacientes aqui? Então, o que você diria que é o segredo para construir uma comunidade forte, igual você construiu? Autenticidade e honestidade. Eu acho que é isso. Porque as pessoas, elas se conectam com você quando você mostra as suas fragilidades. Assim que você gera conexão com outras mulheres. Eu vejo que, né, os meus conteúdos que mais geram, assim, identificação é quando eu consigo conversar com essa mulher e eu conto sobre a minha vida, sobre a minha rotina, sobre os meus aprendizados, sobre os meus erros, sobre os meus acertos. Então, quando essa mulher se identifica comigo, ela fala, cara, eu quero entrar no seu desafio. Entendeu? Então, eu acho que você precisa estar perto e você precisa mostrar suas fragilidades. Você é humano. Então, mesmo que você é médico, mesmo que você seja um profissional da área da saúde, você também é humano. E as pessoas vão se conectar com isso, sabe? Muito mais com o lado humano. Muito mais, né? Com o lado humano. Porque daí você fala, eu preciso postar conteúdo. Tá, mas, cara, quem é você? Quais foram os seus erros para chegar aqui? Sabe? Porque, por exemplo, o Guilherme, ele é nutrólogo, ele vive hábitos mais saudáveis. Mas ele também tem os momentos dele que ele quer comer uma besteira, que ele quer, tipo, eu não quero treinar. Então, mostrar isso, mostrar esse lado, vai te conectar com muito mais pessoas. Porque talvez as pessoas olham ali as redes sociais e falam assim, cara, ela vive uma vida perfeita, ela não tem, ela não tem a vontade de comer um chocolate, ela treina todos os dias super motivada. Não é isso que acontece. Então, tem um vídeo meu que até viralizou, e é onde eu mostro assim, por que você não deve se comparar comigo? E aí eu falo, cara, eu tenho patrocínio de academia, eu tenho patrocínio de roupa de academia, eu tenho patrocínio de comida fitness, eu tenho a quantidade de horas que eu quiser para treinar, eu não sou mãe ainda, então você não pode se comparar comigo. Então eu mostro a minha realidade nua e crua para essa mulher. E é isso que gera identificação, e é isso que gera uma comunidade realmente conectada, sabe? Realmente forte, né? Isso. E, doutor Guilherme, você também é uma pessoa até ativa nas redes sociais, né? Você mostra muito ali os resultados das suas pacientes. E você sente que esse seu posicionamento nas redes sociais, ele impacta nessa confiança que as pessoas, às vezes, dessas pacientes, desse vínculo, nessa confiança que as pacientes têm com você? Totalmente. Eu acho que a Cíntia falou a palavra certa em relação à conexão. Então, ao meu ver, é isso. A paciente, o paciente, seja ele qual for, quando ele vai te procurar, se não for por indicação, porque quando é por indicação ele já vai direto, né? Na grande maioria, às vezes, ele nem olha a sua página, ele já tá confiando ali na indicação, ele já pula uma série de etapas que levaria a, de fato, chegar na questão do momento consulta. Então, se um paciente que não foi por indicação, ele vai procurar nas redes sociais a forma como você se posiciona e se ela se sentir pertencente, se ela se conectou com algo que você disse, pela forma como você comunicou, pela sua vestimenta, pela sua aparência, tocar no coração dela, no ponto que mais dói ela vai falar assim, é esse então que eu tô procurando, e com certeza ela já chega com um olhar diferente para você quando estiver lá na consulta. E é muito comum no seu dia a dia, às vezes, você receber pacientes que, nossa, eu vi um conteúdo seu lá no Instagram, me identifiquei. É comum. Eu acredito que hoje a maior parte dos meus pacientes são por indicação, não são pelas redes sociais, mas eu tenho muitas pacientes que se identificam com os conteúdos que a gente aborda, falando sobre Monjaro, falando sobre lipedema, ou até alguma medicação específica que circunda um processo de emagrecimento e hipertrofia. Então, querendo ou não, isso acaba conectando o paciente. Fala, nossa, doutor, eu vim por esse motivo, fala mais sobre, achei interessante. Querendo ou não dá pra gente falar tudo na rede social, né?
Assim, não dá pra passar por consulta na rede social, né? Até porque o CFM veda. Mas muito legal. E eu acho importante trazer essa pauta, porque eu vejo que ainda tem muito médico que tem medo, né? De mostrar ali o que ele faz no dia a dia, falar da especialidade dele. E a gente sabe que o médico, né, também é empresário. Então, o médico, ele tem o consultório dele, ele também precisa fazer o próprio marketing, também precisa ali mostrar a especialidade, o que ele faz. E eu vejo que esse medo, né, essa trava, vem muito acompanhado de um certo medo do julgamento. Muitas pessoas, elas têm medo de serem julgadas. E se eu postar isso daqui, eu vou mal interpretado. Você já teve alguma situação assim? Bom, sobre julgamento, você fala? Bom, se eu tive, nunca chegou na minha pessoa, não. Mas querendo ou não, é normal. Eu acho que independente do conteúdo que você vá produzir, sempre vai desagradar alguém, né? Na nossa área, né? A relação entre médicos em si, eu acredito que tem muito uma questão de competição. Eles não enxergam um cenário que todo mundo pode ter paciente com a agenda lotada e ainda assim precisar mais de profissionais para atender todo mundo. E querendo ou não, a gente observa muito essa questão do julgamento, a questão de se achar melhor no posicionamento, ficar sempre julgando algum colega. Então, acredito que aconteça, mesmo eu não tendo informação de algum conteúdo que eu tenha produzido. Ou seja, eu acho que esse julgamento vem da classe mesmo, sabe? Tipo, dos outros profissionais da mesma área. É isso que eu percebo. E assim, eu acredito na produção de conteúdo, né, nesse posicionamento na internet, não só como uma forma de você atrair pacientes, de você realmente se posicionar ali como especialista na sua área, mas eu enxergo também como uma forma de até você levar mais conhecimento para quem ainda não é seu paciente. Por exemplo, esse podcast aqui mesmo. Cara, quanto conhecimento, às vezes, que a gente tá trazendo aqui, que as pessoas leigas, né? Então eu falo assim, quem não é médico, quem não é da área da saúde, fala, nossa, eu tô tomando, às vezes, eu tô fazendo uso do Monjaro, eu não sabia que eu poderia ter confusão mental, que eu poderia ter, né, um déficit ali de vitaminas, de nutricional. Então, quando a gente se posiciona, leva conhecimento, eu acho que a gente tá, né, não só nos posicionando, como a gente tá ajudando outras pessoas que às vezes não teria aquele conhecimento em outro lugar, mas tem através da internet, tem através das redes sociais. E aí, eu trago a pergunta para a doutora Isadora, que ela também anda super ativa, né, nas redes sociais. E eu quero perguntar qual foi o momento que você percebeu que você precisava de cuidar da sua imagem profissional na internet com mais estratégia. Porque você sempre foi mais, assim, low profile, nunca gostou de postar muita coisa, mas quando que foi o momento ali que você falou, não, eu acho que eu preciso trabalhar melhor esse meu marketing, essa minha imagem pessoal? Bem, eu acredito que talvez houve dois momentos, né? O primeiro momento foi quando eu já estava com 6 anos de graduada de medicina, 2 anos como neurologista em São Paulo, e eu tomei a decisão de voltar para Rio Verde, que é a minha cidade natal. E aqui, né, desenvolver a minha carreira médica e neurológica. E então, para mim, era como começar uma carreira do zero, porque eu não era conhecida como neurologista nessa cidade. E eu iria empreender com um consultório particular. Então, eu precisava que as pessoas conhecessem o meu trabalho, eu precisava de divulgar o meu conhecimento, que as pessoas que precisassem de atendimento neurológico pudessem me encontrar e chegar até mim. Eu precisava também construir autoridade. Então, foi quando eu criei, né, a minha página no Instagram. Até então, eu não tinha nem um perfil pessoal no Instagram, né? E aí, eu fui criar o meu perfil. Totalmente, assim, dois extremos aqui, né, Cíntia? Há 8 anos, como blogueira influenciadora, Isadora nunca tinha tido um perfil, nem pessoal no Instagram. Nem pessoal? Nem pessoal. O Guilherme tinha um fechado. 500 seguidores. Os extremos. Eu tinha 1.000 e poucos na época. E fechado. Gente. E aí fui criar também a minha página no Google, né? O Google é meu negócio. E o segundo momento, eu acredito que foi esse ano, né? Que é o meu segundo ano aqui em Rio Verde. Foi quando eu fui
compreendendo a jornada do paciente, que é algo que você fala muito sobre, né, Lara? Então, 80% dos pacientes vão procurar pela especialidade ou pelo sintoma no Google, né, para encontrar o profissional para ser atendido. Desde essa busca no Google até o agendamento, o pós-consulta, e eu fui percebendo que eu precisava realmente ter mais estratégia, ter uma orientação especializada, para também divulgar conteúdo com mais qualidade, assertividade e com uma linguagem mais acessível também para o público. Te interrompendo, que geralmente, às vezes, o médico ele cai nessa também, né? Que às vezes ele acha que ele tá levando um conteúdo claro, às vezes tá claro pro colega de profissão, para ele que é formado, e às vezes o paciente tá lendo termos muito médicos, o paciente não tá entendendo nada. Exatamente. E aí foi quando, né, eu decidi também contratar uma agência especializada em marketing médico, né, que foi a Lumina. Excelente. E você, como médica, quais foram os desafios ali em conciliar a parte ética da profissão com o marketing digital? Porque também tem, assim, existem várias vedações, né? Tem sempre o receio ali, mas o do posso, não posso, devo, não devo. Eu acredito que, para mim, e talvez para a maior parte dos meus colegas médicos, o grande desafio é o desconhecimento, a ignorância sobre o que é permitido, o que não é permitido em termos de publicidade médica. Então, por não saber sobre isso, a gente tem uma insegurança. Até que ponto nós estamos fazendo educação médica? Até que ponto está sendo autopromoção? Que está tendo sensacionalismo? Né? Nós estamos sendo comerciais? Se nós estamos infringindo algum princípio ético e que nós vamos ser penalizados por isso. Então, no meu caso, eu acredito que talvez na maior parte dos colegas não há qualquer formação sobre isso, né, sobre marketing médico na graduação. E quando nós entramos no mercado de trabalho, somos recepcionados com essa necessidade, né? E por isso também que eu vejo a necessidade de ter um acompanhamento especializado de marketing para a nossa área. Excelente. E eu só lembrei daquele meme que, nossa, eu estudei tantos anos para chegar aqui e ter que fazer vídeo. Gente, tipo mas isso, né? Tem que fazer. Mas assim, a gente tá vivendo um momento do mercado que a gente nunca pagou tão barato para conseguir construir nossa carreira como a gente como é hoje. Sim. Porque se a gente for parar pra pensar, como que a publicidade era feita antigamente, né? Antigamente, eu falo até ali, alguns anos pré-pandemia. TV, rádio. TV, caríssimo. Você tinha que ser milionário pra conseguir anunciar na TV, porque é muito caro. Rádio, caro também. E aí, com o advento ali, começou com o Snapchat, né? Que o Snapchat chegou no Brasil, as primeiras influenciadoras surgiram a partir do Snapchat. As pessoas viram aquilo ali, as empresas, né? Os profissionais começaram a olhar a internet. Isso aqui pode ser um canal para eu divulgar minha marca de publicidade, né? De aquisição de novos clientes. E o médico, ele não ficou muito para trás, porque sempre teve essa resistência da medicina do fazer publicidade, justamente por causa dessas restrições, né? Tanto que nas últimas atualizações ali do Código de Ética, então liberou muita coisa. Então, se tem viu a muita necessidade coisa, de liberação, né? Viu a necessidade. Por quê? Porque no final das contas, especialmente o médico que ele atende o consultório particular, é um CNPJ. E se é um CNPJ, é uma empresa vive de vendas. Então, se não tem paciente, ele não paga as contas no final do mês. Então, assim, viu-se realmente a necessidade de ser um pouco mais permissivo, né? Permitir algumas coisas que antes eram totalmente vedadas. E o médico hoje, ele pode muita coisa, né? Então, pode sim, desde que de caráter educativo, pode divulgar valores, né? Tem algumas restriçõezinhas ali, né? Como devido ao código de ética, mas o médico, ele precisa entender que, beleza, formei, agora eu tenho que fazer vídeo. Gente, enxergue isso como uma oportunidade, porque você não paga para ter uma conta no Instagram. A publicidade você tem gratuita, você não paga para ter uma conta no Google.
Claro, se você quiser por uma assessoria especializada, você vai pagar vai ter investimento ali, mas com certeza você vai estar investindo na sua carreira. Uhum. E caminhando aqui para o final, vamos lá. Qual conselho você daria para médicos e profissionais da área da saúde que ainda não estão usando a internet nos seus atendimentos? Começar pela Cíntia, a nossa nativa digital aqui. Há 8 anos produzindo conteúdo na internet. Comecem! E muito engraçado, porque eu até postei sobre isso essa semana, que teve um post meu que não deu muitas visualizações, que foi um Reels, onde eu faço 5 perguntas para essa mulher se fazer para ela própria, para identificar sobre hábitos alimentares. Se ela realmente, ela tem esse comer emocional. E aí deu pouquíssimas visualizações. Só que o meu desafio estava aberto, né, para inscrição. E foi através dessa postagem que eu tive 5 inscritas no desafio. Só que quando a gente vai olhar as visualizações, deram poucas visualizações. Ou seja, eu estou criando conteúdo para quem? Eu acho que isso é muito importante, porque talvez você vai falar assim, eu não vou criar esse conteúdo porque não vai gerar muito engajamento, é um conteúdo que ninguém quer saber, talvez não é um assunto interessante, talvez não gera muita, né, visualização, porque hoje a gente vê que as visualizações o pessoal gosta mais de meme, não sei o quê. Cara, mas para quem você está falando? Você está falando para o seu paciente final ali? Você quer conversar com a mulher que você quer impactar ali, que é a sua possível paciente? Então, acho que o profissional da área da saúde ele tem que focar nisso, em melhorar a vida daquele possível paciente. Através disso, como consequência, esse paciente vir até você. O conteúdo é uma porta ali, onde você vai dar uma dica, né? Algo muito superficial, mas é através dessa identificação que ele vai virar seu paciente. E talvez através de um vídeo que você acha bobeira, talvez é bobeira pra você. Mas talvez você pode até impactar a vida dessa pessoa. Às vezes, pro profissional da área da saúde, pro médico, é um tema óbvio. Isso, mas exatamente. o óbvio, ele precisa ser dito. Não é óbvio pro paciente. Por exemplo, você falou de lipedema. Muita gente nem sabe o que é lipedema, né, doutor Guilherme? E aí, vem a importância também dos médicos, eles se posicionarem não só, igual eu falei, para atrair mais pacientes, para realmente se posicionar ali como autoridade na área, mas realmente para levar um conhecimento para as pessoas. E você, doutor Guilherme, qual conselho que você daria para médicos e profissionais da área da saúde que ainda não estão usando a internet em prol dos seus atendimentos? Eu acho que farei das palavras da Cíntia as minhas. Não tem jeito, tem que começar. Então, produza conteúdos, no começo é difícil, pode ter um bloqueio com câmeras, dificuldades, ficar mais travado, né? Até porque, querendo ou não, não é fácil gravar um conteúdo, porque você está conversando, não é com a pessoa, então pode parecer muito estranho no começo, mas com o tempo isso vai ficando mais prático, mais simples, vai fluindo melhor. E, querendo ou não, é um processo, leva tempo para ir aperfeiçoando. Então, de toda forma, tem que começar e meter as caras aí. Querendo ou não, também, se tiver uma equipe por trás para auxiliar e facilitar, ajuda muito. Porque, querendo ou não, na nossa rotina, falo pelo menos da minha, a gente parar um dia de trabalho para poder gravar vários conteúdos, não é fácil, exige dedicação. Então, uma equipe facilita muito o trabalho, até porque eu falo por mim, quando eu tinha que editar vídeo, eu sofria muito. Levava só quem viveu sabe. Levava 3 horas para editar um vídeo de 20 segundos e eu queria morrer com isso. Mas, então, tem uma equipe que, querendo ou não, já pula muitas etapas ali do processo que você vai sofrendo se fizer sozinho. E até essa questão da equipe, né, como a autorizadora falou, na faculdade, a gente não, né, as faculdades em geral não tem módulo de marketing. E aí, realmente, o médico profissional da área da saúde, quando ele cai no mercado de trabalho, ele se depara com tudo isso. E aí, tem uma frase que eu gosto muito, faça o que você é bom e delegue todo o resto. Então, médico não tem que ficar se preocupando ali, chegou um nível ali que ele percebeu. Não, eu já consigo, às vezes, pagar uma assessoria especializada, eu já consigo pagar alguém para me ajudar aqui. Foca nos atendimentos. Você não precisa aprender outra coisa, delega, né?
E doutora Isadora, qual que é o seu conselho para médicos e profissionais da área da saúde que ainda não estão usando a internet em prol dos seus atendimentos? Eu diria que a tecnologia avançou, surgiu as redes sociais e houve uma evolução do comportamento humano. Hoje as pessoas estão consumindo muito conteúdo digital e que as redes sociais, elas são uma extensão da realidade física. Então você precisa existir lá também, né? E é uma forma de estar conectado com as pessoas dentro de qualquer espaço, não só dentro das paredes do consultório. Então, é necessário que esse profissional migre, né, também para esse ambiente, também esteja presente lá. E, como todos estão falando, nós precisamos começar nos expondo, produzindo esse conteúdo, entendendo que também não é sobre nós, é uma forma de você levar conhecimento para as pessoas melhorar a própria saúde, para perceber que às vezes tem um sintoma que pode ter um diagnóstico precoce. E eu acredito também que estar nas redes sociais é uma forma então é uma forma de serviço, né, para as pessoas. Então, e que também é possível, né, no meu caso, como a gente comentou, de ser mais low profile, ser mais reservada, é sempre um desafio, é uma superação todos os dias, né? Mas que é possível você conversar com as pessoas nesse ambiente tão público, respeitando seus princípios, né, respeitando a sua identidade. E realmente recomendo ter uma assessoria especializada que torna isso mais leve e com qualidade, dentro dos princípios do seu conselho, né, profissional. Comecem. Pessoal, então finalizamos o segundo episódio do Clínico Cast. Quero agradecer a presença. Cíntia, muito obrigada por ter aceitado o convite. Doutor Guilherme, foi um prazer conhecê-lo. Doutora Isadora, né, como sempre, cliente da Lumina, sempre muito parceira também. E até o próximo episódio. Tchau.